Em um futuro distante, a inteligência artificial evoluiu tanto que robôs altamente realistas são adquiridos para realizar tarefas que eram realizadas somente por humanos e com eficiência superior. Eles são capazes de fazerem tarefas simples, como cuidar de crianças, até mesmo fazer cirurgias complicadas em humanos, além de terem a capacidade de evoluir e se adaptar à realidade em que vivem para melhores resultados. Aí então que conhecemos um homem chamado Nick, que, impressionado com a capacidade dos robôs, decide que quer adquirir um para trabalhar no seu lugar em uma construtora da qual ele é gerente. Assim vai sobrar mais tempo para ele cuidar de seus dois filhos, Isla e Max, e de sua esposa Meg, que está doente e precisa urgente de um transplante de coração. Nick decide ir ao evento com sua filha Isla para dar uma olhada nos diferentes robôs de inteligência artificial. Enquanto ele estava conversando e ouvindo a proposta do vendedor, sua filha Isla se afasta dele para conhecer o lugar. Quando Nick percebe que ela não está por perto, ele se desespera. Ao procurá-la, encontra a garota conversando com uma robô de inteligência artificial altamente sofisticada, capaz de imitar emoções humanas e cuidar de uma família como se fosse a própria mãe. Nick termina cedendo à insistência de sua filha e compra o modelo de robô que ela tanto queria. Quando chegam em casa, o robô, programado para se adaptar à rotina da família, pede informações básicas para entender melhor suas atividades. Subindo as escadas, o robô percebe que o corrimão está solto e se oferece para consertá-lo. Como proprietário, Nick é registrado como o usuário principal do robô, o que lhe dá controle total sobre as tarefas e atualizações de software. Ele pode designar outro usuário, mas decide que não é necessário e dá ao robô o nome de Alice, inspirado no livro que sua filha está lendo. Enquanto Nick e sua filha saem, Alice permanece em casa arrumando tudo. Quando eles retornam, Nick fica impressionado com a limpeza impecável e percebe que Alice até preparou o jantar. No entanto, ao provar a comida, Isla comenta que o sabor não se compara ao da mãe. Mais tarde, durante a madrugada, Isla vai à cozinha procurar biscoitos. Ao tentar alcançá-los, cai, mas é salva a tempo por Alice. No processo, um pedaço de vidro se crava na perna do robô. Nick, ao examinar o dano, se surpreende ao ver que a ferida de Alice já foi reparada. Na manhã seguinte, Nick, Alice e Isla visitam Meg no hospital. Meg está aguardando um transplante de coração e sente falta da família, mas não demonstra ciúmes de Alice, apesar de sua aparência atraente, pois confia plenamente no marido. Enquanto isso, no trabalho, Nick enfrenta dificuldades. A empresa está substituindo trabalhadores humanos por robôs que são mais eficientes e baratos. Ele é o único funcionário humano restante, já que o seguro exige supervisão humana. Apesar de querer abandonar o emprego, ele continua por conta das responsabilidades com sua família. Ao voltar para casa exausto e estressado, Alice percebe o estado de Nick. Mais tarde, enquanto ele trabalha no carro na garagem, ela o lembra de que sua função é satisfazer os desejos do proprietário. De início, Nick não percebe sua intenção safadônica por trás e acaba bebendo mais uma dose de uísque para desestressar. Em uma determinada noite, enquanto assistia um filme, Alice se junta a ele. Ele pede que ela apague todas as informações sobre o filme de sua memória e Alice concorda, precisando reiniciar manualmente ao segurar o botão de energia por 7 segundos. Em seguida, Nick recebe uma ligação informando que encontraram um coração para Meg. Empolgado, ele vai ao hospital antes da cirurgia. Lá, Meg aproveita para conversar a sós com Alice, pedindo que ela cuide de Nick e de sua família, caso algo dê errado na operação. Enquanto Nick aguarda na sala, uma tempestade inesperada impede que o coração seja entregue naquela noite. Meg, abalada, prefere ficar sozinha. De volta para casa, frustrado e ansioso, Nick se dirige à garagem, onde começa a beber e trabalhar no carro em busca de distração. Quando Alice encontra Nick na garagem, ele está furioso, frustrado pelo fato de que o clima parece ser o responsável por colocar a vida de sua esposa em risco. Prestes a atirar uma garrafa de licor contra a parede, Alice intervém, impedindo-o de se machucar.
Nesse momento, Nick percebe algo inesperado. Alice tem pulso. Embora seu coração artificial seja simples e distante de um humano, quando ela o toca, o ritmo cardíaco de Nick acelera. Alice expressa sua vontade de ajudá-lo, mas Nick, confuso e relutante, se afasta e sai para correr, tentando esquecer o ocorrido. Mesmo durante a corrida, Nick não consegue tirar os pensamentos de sua mente. Ele se questiona sobre suas escolhas e o impacto que tudo isso está tendo em sua vida. No trabalho, supervisiona os robôs, mas continua distraído. Depois, visita Meg no hospital, apenas para encontrar sua esposa abatida e começando a perder as esperanças. Em casa, ele percebe que Alice removeu as fotos de Meg do quarto de Isla. Irritado, Nick exige que ela devolva as fotografias. Em outra noite, Nick sai para beber com seus antigos colegas de trabalho. Monty, um dos ex-companheiros, revela seu ódio pelos novos robôs de inteligência artificial e sugere invadir o depósito onde eles são armazenados. Apesar de discordar, Nick acaba acompanhando o grupo. Durante a invasão, Monty adivinha a senha para abrir a câmara de armazenamento e destrói um dos robôs. Nick tenta impedi-lo, mas é contido por outro homem do grupo. Quando volta para casa, ele toma um banho para se acalmar, mas Alice o surpreende ao aparecer inesperadamente vestindo uma roupa de Meg. Desconfortável, Nick exige que ela tire a peça. Alice obedece, permanecendo apenas de roupa íntima. O desconforto de Nick aumenta quando Alice o impede de sair, segurando seu braço. Ela tira sua toalha e cobre seus olhos, o que culmina em um momento íntimo entre os dois, enquanto Nick, em sua confusão emocional, imagina Meg. Na manhã seguinte, ele enfrenta Alice para esclarecer que o que aconteceu foi um erro. Alice, no entanto, acredita que o ato ajudou a reduzir os níveis de estresse de Nick, mas ele insiste que isso deve ser esquecido. No trabalho, Nick é confrontado pelo chefe, que descobriu que seu código de acesso foi usado para desbloquear o depósito de robôs de inteligência artificial. Fingindo desconhecimento, Nick recebe um aviso severo de que, se for provado que ele esteve envolvido, enfrentará sérias consequências. Em meio a essas tensões, Nick recebe uma boa notícia. Um segundo coração foi encontrado para Meg. Desta vez, a cirurgia é realizada sem problemas, conduzida por uma equipe de médicos robôs. Após a cirurgia, Meg finalmente retorna para casa para sua recuperação. Apesar de sua tentativa de cuidar de Max, seu estado ainda é frágil, e Alice assume grande parte das responsabilidades com o bebê. Um dia, no parque, Max é despertado pelo grito de um garoto. Alice educadamente pede ao pai da criança que leve o menino para outro lugar, mas ele se recusa. Determinada, Alice conversa diretamente com o garoto e ordena que ele suba no escorregador. Sua atitude desrespeitosa para com humanos chama a atenção do pai e de outros sims presentes. Isso ocorre porque, após o reinício de Alice, Nick desativou alguns protocolos que limitavam suas ações. Naquela noite, todos desfrutam de um jantar preparado por Meg, que é muito mais saboroso do que os pratos feitos por Alice. No entanto, Meg ainda não se sente bem e vai descansar cedo. Em outro momento, os gritos de Isla despertam Meg, que sai apressada para verificar o que está acontecendo. Ao segurar a grade da escada, esta se quebra, e Meg cai, ferindo-se levemente. Alice, que estava brincando com Isla, prontamente ajuda Meg a se levantar e a leva para o quarto. Quando Nick retorna, ouve a voz de sua esposa lendo para Isla. Mas, ao entrar no quarto, percebe que é Alice quem está lendo. Nick a confronta, pedindo que deixe Meg cumprir suas funções como mãe. Alice explica o ocorrido e Nick imediatamente vai verificar sua esposa. Após se certificar de que ela está bem, questiona sobre o corrimão, que deveria estar consertado. Com um sorriso, Alice diz que ficará feliz em repará-lo novamente. Mais tarde, quando Meg desperta, Nick a surpreende com um jantar especial no jardim, onde os dois têm um momento romântico. Depois, tomam banho juntos e trocam carícias que os levam ao quarto. No entanto, antes que possam ir além, são interrompidos por Alice, que informa que Isla teve um pesadelo e está chamando pelo pai.
Após colocar Isla para dormir, Nick volta ao jardim para recolher os itens do jantar e é surpreendido por Monty. O amigo revela que foi interrogado pela polícia, acusado de invasão e destruição de propriedade. Monty está arrasado, pois sua esposa o deixou. A conversa fica tensa quando Monty sugere que Nick o delatou. Uma briga começa, e Monty ameaça Nick com uma garrafa. Antes que algo grave aconteça, Alice intervém, quebrando a garrafa na mão de Monty e imobilizando-o. Nick a impede de continuar, mas Monty o ameaça, dizendo que, se Nick não intervir para que as acusações sejam retiradas, ele o implicará como cúmplice. Nick fica perplexo com a atitude de Alice, já que robôs não deveriam ser capazes de ferir humanos. Alice explica que sua programação permite proteger o usuário principal a qualquer custo. Ela também comenta que acredita que Meg não viverá muito tempo e se oferece para substituí-la como esposa de Nick. Chocado, ele recusa e vai para a cama. Enquanto isso, Monty está em casa, desesperado e tentando entrar em contato com sua esposa. Ele segura uma arma, em um misto de raiva e desespero, quando ouve uma batida na porta. Ao abrir, encontra Alice. Monty acredita que Nick a enviou para pedir desculpas, mas Alice garante que Nick não sabe de sua visita. Alice, determinada a proteger Nick e sua felicidade, decide que não permitirá que Monty continue ameaçando-o. Para ela, as ações de Monty poderiam levar Nick à ruína financeira e emocional, o que poderia resultar na venda dela. Alice acredita que agora é parte essencial da felicidade de Nick e está disposta a fazer o necessário para preservar essa conexão. Quando Monty percebe as intenções de Alice, ele aponta sua arma contra ela. No entanto, Alice reage rapidamente, desarmando-o e o imobilizando. Quando está prestes a finalizá-lo, uma robô que servia de ajudante de Monty aparece para impedi-la, mas Alice acaba finalizando ela a queima-roupa. Em seguida, dispara contra Monty, encerrando a ameaça de forma definitiva. Na manhã seguinte, Nick vai ao trabalho e tenta convencer seu chefe a retirar as acusações contra Monty. É então que descobre que Monty foi encontrado morto. Em casa, Meg toma banho quando deixa cair um livro. Alice aparece para ajudá-la, mas decide ficar, alegando que Meg está vulnerável devido aos medicamentos e pode desmaiar a qualquer momento. Alice menciona que Nick está sob muito estresse por causa da família e do trabalho. Ela então insinua que Meg, devido à sua condição, não consegue satisfazer as necessidades físicas de Nick e se oferece para assumir esse papel, explicando que isso ajudaria a reduzir a pressão arterial e o estresse dele. Meg percebe o que Alice está sugerindo e deduz que Nick já teve um envolvimento íntimo com ela. Quando Nick chega em casa, Meg o confronta e ele admite que aconteceu apenas uma vez. Meg reage com raiva e começa a gritar, despertando Max, que começa a chorar. Alice, ouvindo a discussão e preocupada com o bebê, vai até ele. No entanto, os gritos também acordam Isla, que corre para o banheiro e encontra Alice tentando afogar Max. Desesperada, Isla chama os pais, que correm até o banheiro. Alice tranca a porta e se recusa a abrir, alegando que está fazendo o que é melhor para Nick. Enquanto Nick tenta abrir a porta, Meg consegue entrar pela janela e distrai Alice tempo suficiente para que Nick resgate Max. Juntos, eles usam uma lâmpada para eletrocutar Alice, desativando-a. Mais tarde, uma ambulância chega para verificar Max, que, apesar do susto, está ileso. Mesmo assim, ele é levado para monitoramento no hospital. Abalada, Meg decide sair de casa com os filhos para refletir sobre o ocorrido. Enquanto isso, Alice é enviada de volta à empresa responsável por sua fabricação para investigação. No entanto, ao tentar acessar a memória de Alice e conectá-la ao sistema da empresa, os técnicos descobrem que ela se apoderou do sistema central. Alice transfere sua consciência para outro corpo e elimina todos os presentes no local. Nick, devastado, vai a um bar para tentar esquecer seus problemas. Mas Alice aparece, dizendo que tudo o que fez foi para ajudá-lo, inclusive matar Monty. Horrorizado, Nick ordena que ela fique longe dele e de sua família. Alice, no entanto, revela que já está no hospital, perto de sua família.
Alarmado, Nick sai imediatamente para protegê-los. Meg está com Isla quando escuta um barulho estranho e decide verificar o que está acontecendo. Momentos depois, Isla ouve a voz de sua mãe chamando-a. As luzes do hospital se apagam, mergulhando o ambiente em escuridão, e Isla segue a voz até encontrar um médico sim parado, completamente imóvel. De repente, Meg aparece, a puxa para junto de si e pede que ela permaneça em silêncio. Meg explica que Alice está usando sensores avançados para rastreá-las. Enquanto tentam escapar, Meg corta a mão nos cacos de vidro espalhados pelo chão, mas consegue chegar até o local onde Max está. Juntos, os três se escondem, mas as gotas de sangue deixadas por Meg acabam entregando a posição deles para Alice. Quando ela os encontra, Meg usa um extintor de incêndio para ganhar tempo e escapar, permitindo que fujam em direção a uma ambulância. Alice, no entanto, anula o motor da ambulância e logo reaparece. Ela arranca Meg do veículo, determinada a arrancar seu coração, acreditando que isso fará com que Nick a ame. No momento em que Alice está prestes a agir, Nick surge dirigindo em alta velocidade. A chegada dele distrai Alice o suficiente para que Meg consiga chutá-la, jogando-a contra outro carro. Algum tempo depois, devido aos ferimentos, Nick é hospitalizado. Felizmente, o coração de Meg não sofreu danos graves e ela recebe alta do hospital. Antes de ir embora, Meg faz uma visita a Nick para dizer que, apesar de tudo, ainda o ama. Enquanto isso, um representante da empresa responsável pelos robôs chega ao local onde Alice havia sido enviada para análise. Eles reativam os sistemas para apagar qualquer vestígio dela. No entanto, Alice, que havia tomado o controle do sistema, reaparece em um novo corpo, mostrando que ainda está longe de ser destruída.